surpreendeu os sonhos ao revelar ter feito aí um rejuvenescimento íntimo com preenchimento na vulva. Mas afinal, como é essa técnica e também quais são as demais alternativas para realçar essa estética íntima? É o assunto de hoje no quadro Beleza Plena. Beleza Plena, com Dr. Wellerson Mattioli. Oferecimento Facilite, saúde por um preço que você nunca viu. E agora veja se eu dou conta dessa sala com o doutor Mattioli, maravilhoso, e com o doutora Vanúzia, que não veio na terça, mas veio hoje. Doutor Mattioli, boa tarde. Que honra. Tudo bem? Olha, estou muito feliz. Programamos muito esse encontro. Foi. Ó, essa nossa modelo. Honrada demais do convite para estar aqui do lado dele, um profissional de excelência, experiência própria, entendeu? O quê, doutora Vanúzia? Tu já passou na mesa de... Olha o babado. Eu tô morta. Claro. Logo vi que essa mulher tava assim, ó, gostosa desse jeito. Deus ajudou, mas ele também passou, ela também deu uma passadinha, doutor Mattioli. Gente. Ô, doutor Mattioli, quando você traz suas convidadas, eu gosto de conversar logo com as meninas, né? Que a gente aqui dá a voz às mulheres. E, doutora Vanúzia, eu queria falar, quando a gente fala em rejuvenescimento íntimo, a gente diz logo, meu Deus, mas também as mulheres não estão deixando passar nada. Quer rejuvenescer é tudo, até a região mais íntima, digamos assim. Isso. É só por questão estética ou também por questão de saúde, doutora Vanúzia? Tem as duas questões, né? A gente tem uma questão estética, que hoje a mulher tem olhado mais para os genitais e tem se incomodado com algumas questões de aparência. Então ela quer aquilo que lhe pareça mais harmônico, mais jovem. A gente vê muito esse perfil em mulheres, inclusive, entre 40 e 50 anos de idade. Algumas que estão acabando relacionamentos e estão partindo para novos relacionamentos e quer se apresentar ao parceiro com o melhor shape possível, entendeu? Então, isso também diz um genital apresentável, higiênico, jovem, de aparência jovem. E existe também aquela questão de saúde, né? São mulheres pós-bariátricas, perderam peso demais. A vulva tem pele demais e essa pele demais interfere até no ato sexual. Isso também é um ponto de incômodo que leva muitas a procurarem tirar um pouco daquela pele, endireitar esse visual que está redundante, muita pele ali embaixo, atrapalhando o ato sexual, atrapalhando a autoestima, atrapalhando o seu desempenho sexual, sua autoconfiança, porque vulva mexe com muito mais do que só um genital, né? E como toda terça-feira a gente trata de saúde íntima aqui, doutor Mattioli, muitas mulheres ainda dizem, eu tô com a coceira na vagina, doutora Vanúzia, eu acho que é na vulva. Reforça para as mulheres que ainda não conseguem diferenciar o que é vulva, o que é vagina, para as mulheres entenderem, doutora. Pois é, vagina é um canal, na verdade, né, que leva o colo uterino até a vulva. A vulva é o que a gente olha para a menininha assim que nasce e diz assim, puxa, é uma menina, ou seja, é aquilo que a gente chama de genital externo, a aparência externa de um genital caracteristicamente feminino, de uma mulher. Doutor Mattioli, eu imagino que suas pacientes, quando cheguem, se muitas vezes ela já tem vergonha de fazer aquela avaliação da mama, da barriga, da região íntima, então, explica para a gente como é esse primeiro momento de alguém que queira chegar na clínica e diga assim, olha, doutor Mattioli, não estou tão satisfeita ali com a região íntima, como é? Desvenda aí para a gente, que a gente gosta de saber. Isso aí, Lise. Realmente, como a doutora Vanúzia falou muito bem, é sempre um tabu, né? Quando a gente vai falar de região íntima, masculina, feminina, existe esse tabu grande. Não só entre as pessoas, né? Mas até mesmo na questão social, como a gente já deu essa matéria aí da Gretchen falando. Então, sempre vai muito babado, né? Muitas informações. Mas vou te dizer, é muito comum isso, sabe? E é tão importante essa nossa conversa, porque pode chegar até você que está aí, que está te incomodando, se talvez existe tratamento sim para você melhorar. E como o doutor Vanúzia falou muito bem, isso é muito além de uma somente estética. Sim. Né? Além dessa parte que incomoda muito, essa parte reparadora, queda de pele, dificulta a higiene, dor na relação sexual, dor ao caminhar, fazer exercício. Então, ou seja, tem muitas outras coisas. E nós, como médicos, a gente já tem todo um preparo, né? E a clínica, sempre os lugares onde tem esse tipo de atendimento, já é todo preparado para isso. Ou seja, o paciente já chega, então é sempre mantido esse sigilo médico que já faz parte nosso e ela é preparada por uma equipe de enfermagem,
tá? Colocado aquela bata, colocado o lençol, né? Então, a questão da iluminação da sala, ou seja, tem muito preparo aí para fazer esse exame, porque é importante você examinar, que é um exame extremamente rápido, e você poder indicar onde pode melhorar, o que pode ser feito e principalmente tentar entender quais são esses anseios da pessoa. Sim. Aonde que ela quer essa melhora, principalmente estética, principalmente funcional, o que ela... Tentar passar pra gente as expectativas em relação à cirurgia. Ó, doutora Vanúzia separou algumas imagens, porque pra gente não chocar a sociedade, porque quando a gente fala desse assunto é todo mundo, Ave Maria, ai meu Deus, que absurdo. É uma coisa assim, é um desenho lúdico, um negocinho que toda mulher vai entender, todo homem que já teve um contato vai saber do que a gente tá falando. Doutora Vanúzia, nesse primeiro caso aqui, qual seria talvez a indicação pra mulher com uma situação como essa? Veja como os pequenos lábios dela protunde em relação aos grandes lábios, né? Protunde ao ponto de ele desce, e esse atrito que Mattioli falou, quando caminha, quando faz exercício, ele traumatiza essa pele que desceu dos pequenos lábios. Isso incomoda. Às vezes a mulher vai ter relações sexuais e diz que o pequeno lábio penetra na vagina quando o homem vai penetrar também. Então, esses incômodos são muito comuns nesse tipo de situação. O pequeno lábio, grande, protuso, frouxo, muita pele, incomodando a paciente nos hábitos menores do dia a dia, como caminhar, se exercitar, e diante daquilo que seria e que é tão importante para ela, o ato sexual também. Ô, doutor Mattioli, situações como essas, tem questões genéticas, que a mulher já vai nascer aqui, assim, ou vai desenvolvendo com o passar dos anos, como a gente falou em caso de mulheres que emagrecem muito, em situações como essas dos pequenos lábios mais protuberantes, é genética? Isso, geralmente é característica genética, a própria formação mesmo da região genital, mas acontece de forma adquirida, entre aspas, né? Por exemplo, num emagrecimento maior. Então, pode acontecer dessas duas formas. Próxima imagem. Vamos ver mais uma que a doutora Vanúzia separou. Disse, tem mais, doutora Vanúzia? Ela disse, se tu quiser, minha filha, tem umas 100. Então, me conta mais sobre essa aí, doutora Vanúzia. Essa aí também é uma questão de pequenos lábios, né? A mulher, ela tem na mente que uma vulva estética, uma vulva harmônica, é aquela que o pequeno lábio, ele é ocultado pelo grande lábio. Né? Todo guardadinho. Então, quando ela vê que nela isso não acontece, é uma coisa que incomoda muito a aparência dela, e muitas chegam dizendo assim, eu não tenho coragem de tirar minha roupa diante desse paquera novo que eu consegui, né? Então, um dos casos mais comuns, eu acho que no consultório, tanto de Mattioli como em ginecologia acontece, quando elas se destinam à estética genital, é o pequeno lábio, que na verdade é grande. Demais. Tem uma questão também bem importante para a gente falar, que a função do pequeno lábio, ele pode até parecer um pouquinho mais para a parte externa, mas talvez é o grande lábio que está mais murchinho. Entendi. Então é uma questão que a gente vai conversar depois um pouquinho. A gente vai mostrar já uma imagem, e é interessante a gente falar, por exemplo, no caso da Gretchen, ela fez uma... preenchimento da vulva, né? Nesse caso, não foi ela não tirou nada, ela só deu uma garibada no que já não estava tão viçoso, digamos assim. Chegou uma pergunta de uma telespectadora que eu amei, que já entra aí, doutor Mattioli, na tua parte. Boa tarde, o programa de milhões. Obrigada. Eu tô amando esses dois juntos. Gostaria de saber se a recuperação é tranquila e depois de quanto tempo eu poderia voltar a trabalhar. Eu acho que é a maior questão para todos, né, doutor Mattioli? Sim, olha, como toda cirurgia plástica, a cirurgia íntima também tem essa preocupação, né? É uma cirurgia muito tranquila em relação tanto tecnicamente como de recuperação do paciente. Então, geralmente, o paciente vai, interna, faz a cirurgia, tem alta no mesmo dia. Aproximadamente 3 a 5 dias, o paciente já pode retornar a atividades normais do dia a dia. Atividade sexual, a gente recomenda após 3 semanas a 1 mês. Eita. Isso dependendo, lógico, do tamanho da ressecção, quantidade de sutura. Lógico que a cada caso tem que ser avaliado individualmente. Mas, a princípio, 3 a 5 dias pode voltar às atividades normais. Tem mais uma imagem que a doutora Vanúzia mandou pra gente, que aí ela vai explicar também o que é que acontece nesse caso. Tá meio pra lá e meio pra cá, assim, né, doutora Vanúzia? Veja só que o genital envelhece, né? E no envelhecimento, a gente vai perdendo gordura dos grandes lábios. Então, em alguns momentos, esses grandes lábios ficam murchinhos, com muita pele. E a mulher, quando fica em pé, diz assim... Doutora, eu tô parecendo, quando eu fico em pé, que tenho 2 bolsas escrotais, assim, pequenininhas, né? Sim. E às vezes isso não é tão simétrico quando a gente pensa que deveria ser. E tem esse aspecto de um grande lábio
ser maior do que o outro. Mas isso tudo daí é só gordura? Isso daí, falta da gordura, porque a gente vai perdendo gordura, né? O desenho da vulva, ela parece muito rechonchuda ainda. Mas essa descida do grande lábio é muito comum quando se perde muita gordura. Não só pelo envelhecimento, mas pelas bariátricas também. Uma perda de peso acelerada faz com que a pele sobre também nos genitais. Sim. A gordura vale ouro. Que a gente nessa região, a gordura tá valendo tudo, meu amor. A gente sabe que com o envelhecimento ocorre essa reabsorção de gordura. Então, a gente pode colocar gordura. Então, é muito comum na região da face, fazer os preenchimentos de gordura. Muito comum na região do bumbum, que faz a lipo, faz essa lipoescultura. Mas o tabu dessa região ainda permanece. Ou seja, a gente tem que sempre pensar assim. A gente correlaciona, por exemplo, uma uva passa. A uva passa, por ela estar murchinha, tem aquele aspecto de mais velho. Aquela uva verde, que já está mais cheia, mais viscosa, já tem uma visão de juventude. Então, a gente transferindo isso para o nosso corpo, já dá para a gente ter ideia do benefício que uma gordura pode ter em regiões do corpo. Doutor Mattioli está falando aí da gordura quando a mulher perde muito rápido e que tem esse problema. Só que as mulheres que muitas vezes têm a vulva, que eu estava conversando com a doutora Vanusa, eu disse, doutora Vanusa, é o capu de fusca. Ela disse, é vulva também, minha filha. O nome da cirurgia é pulboplastia. Falei certo? Sim. Coloca na tela a imagem. É o famoso capu de fusca, né, doutor Mattioli? Vamos facilitar a vida das telespectadores. Como funciona? Então, essa região pubiana, então ela pode ser, essa questão estética da região pubiana pode ser dividida em duas. Primeiro, né, quando é prioritariamente de gordura, ou seja, é só mais inchadinho. Se é só gordura, o tratamento é lipoaspiração. Extremamente simples, pequeno cortezinho de meio centímetro, retira aquele excesso de gordura, aquela pele já gruda, né, já tem aquela retração de pele e já melhora muito o formato. A segunda causa é principalmente no caso das bariátricas, como a gente está falando, ou nessa redução, né, o efeito sanfona. Ganha e perde peso. Aquela parte inferior do abdômen acaba caindo e tendo uma flacidez de pele, tanto da parte inferior do abdômen, quanto da própria região púbica. E então ela cai mais pele. E aí você pode fazer essa pulboplastia, que é uma retirada de uma pequena faixazinha de pele e o reposicionamento da região do pubis. Tem também a ninfoplastia. Tem uma imagem também aí lúdica para a gente explicar. Com relação aos grandes lábios, doutor Mattioli? Isso, em relação aos pequenos lábios. Tá? Então, assim, vamos ver, os grandes lábios, né, na parte externa, os pequenos lábios seria ali como vermelho. Certo. Veja que ele tem aquele excesso de pele. Então, para a região, para fora, coloca essa parte. A gente faz pequenos cortes, né, para limitar, ou seja, para ficar mais escondidinho, como a gente está falando. Então, é retirar o excesso. Ai, doutor, a gente vai tirar demais? Não. É colocar nas posições corretas, porque isso em excesso, sim, pode causar essas dores tão comuns que, na verdade, a gente acabou de falar. E tem também, né, doutora Vanusa, não especificamente da cirurgia plástica, mas existe a possibilidade de fazer clareamento da região, tratamento com laser, né? Laser, radiofrequência. Hoje existem muitas fontes de energia, né? Para quê? Aumentar o estímulo de colágeno de elastina, dar um tônus maior para a vagina e dar uma lubrificação e resistência maior ao epitélio. Tanto da vagina, do canal vaginal, quanto da vulva, da parte externa da vulva, né? E é importante, né, antes da gente finalizar aqui, falar para as mulheres não terem vergonha dos seus próprios corpos, né, doutora Vanúzia? E às vezes até, doutor Mattioli, de ficar imaginando de ter, eu quero que seja de tal forma a boneca da Barbie, né? Que às vezes imagina de tal jeito, entender que cada corpo reage de uma forma, que se não for algo que de fato lhe traga prejuízo funcional no dia a dia, e até mesmo às vezes assim, a mulher gosta, mas, será que meu parceiro tá solteira, né? E vai ter um novo relacionamento, às vezes fica com essa insegurança também, né, doutor Mattioli? Com certeza. Eu até falei um caso meu, como é bem importante a gente ter essa noção, né? A gente ter essa relação, colocar no lugar dos outros. Então, eu como homem vou poder falar isso para vocês. O que acontece? Eu, graças a Deus, tive uma professora na época de cirurgia plástica, um pouquinho tempo atrás, né? E ela sempre nos ensinou isso. O quão é importante essa região genital para as mulheres, né? Então, e quanto é importante nós colocarmos ao lugar dela. Então, a gente vê no consultório, no dia a dia, muitos homens falando, mas não precisa de fazer, estou feliz com você sim. Mas só a pessoa que tem aquilo sabe o verdadeiro valor de uma mudança, não só para ela, uma mudança geral, profissional, conjugal, uma mudança em casa, melhora da autoestima profissional, ou seja, só quem tem aquele problema sabe o verdadeiro valor de procurar uma cirurgia como essa. Então, tira esse tabu, tira essa vergonha,
porque, olha, tem muita coisa para frente para melhorar a sua vida. Recado dado, doutora Vanúzia? Recado dado, esse olhar feminino num profissional assim faz toda a diferença, entendeu? Porque a mulher se sente acolhida e uma vez acolhida, ela realmente se abre para esse universo do novo. Eu acho muito legal a pessoa se assumir como é, mas acho muito legal você assumir os seus defeitos e querer mudar. Sim. E se você pode mudar, por que não? E às vezes, né, doutora Vanúzia, ter um parceiro, uma pessoa que diz, não, mas é importante para ela, né? Com então, certeza. assim, além de você, quando tem um relacionamento, claro, você quer fazer o bem pro outro, estar bem pro outro, mas acima de tudo, você tem que estar bem consigo mesma, né, não? Certeza. Eu amei essa dupla aqui hoje. Ó, pra semana, doutor Mattioli volta, a gente ainda vai ver o tema. Doutora Vanúzia vem na terça, né? Tá todo mundo com saudade das nossas terças. Aqui, terça. Obrigada, viu, doutor Mattioli? Vão lá, @Plástica João Pessoa, é o perfil desse maravilhoso, que sempre tem temas relacionados a esse universo da plástica, tá bom? Beijo pra vocês dois. Beijo, Obrigada. até mais. Agora deixa eu levantar que ele, meu amor, não